Olá, sou Leonardo Azevedo, sou autor do livro Biomecânica da Corrida, Análise e Ajustes dos Padrões de Corrida. Bom, esse livro trata de toda a biomecânica da corrida, estudar segmento por segmento do que acontece no corpo durante a atividade de corrida, como também como fazer toda a análise biomecânica da corrida em vídeo e também como fazer os ajustes com exercícios corretivos e educativos de corrida. Nesse vídeo eu queria ler um parágrafo de um capítulo e comentar ele, que é um tema que eu acho extremamente importante e talvez um dos temas mais polêmicos na biomecânica da corrida, aí no treinamento de corrida. E é aqui, entrada no solo. O capítulo 3 do livro, entrada no solo e a corrida com pés descalços, o famoso barefoot running. Então, olha, o trecho que eu queria ler é sobre o que influencia, não são todos os fatores, mas dois aspectos importantes do que influencia a entrada no solo do corredor, que muita gente por aí atribui isso simplesmente ao uso do tênis, ou seja, o drop do tênis induz um determinado mecanismo de corrida e altera o mecanismo natural de corrida, e se você correr descalço, tudo isso vai ser modificado. E não é bem assim, não é o que a ciência mostra pra gente, não é o que os dados estatísticos de observação de corredores descalços, de corredores com tênis minimalistas ou com tênis com um drop mais elevado, tênis com entressola mais elevada, os tipos de tênis de treino mesmo, os tradicionais tênis de treino. Então a gente vai ver que não é bem assim. Então vamos ver aqui, nesse trecho, dois aspectos bem interessantes. Então, pessoal, as pesquisas disponíveis sugerem que vários fatores influenciam o padrão de entrada no solo de um determinado corredor. Segundo Kazmer e colaboradores 2013 e Hayes e colaboradores 2012, o percentual de corredores que não entram no solo com o retropé aumenta entre os corredores mais rápidos, sugerindo influência da velocidade no padrão de entrada no solo. Então, a observação dos atletas mostra que quanto mais rápido esse atleta, maior a tendência de entrada com médio pé e com antepé. Então, corredores que entram no solo, corredores que correm num ritmo, vamos dizer, 6 minutos por quilômetro, 5,30 por quilômetro, 6,30 por quilômetro, como é a maioria aí dos corredores recreacionais, então são corredores lentos, eles têm uma tendência a entrar com o retropé. E o que as pesquisas mostram também é que quando você altera isso artificialmente, ele tem um gasto energético maior para mudar a entrada no solo. Ou seja, mudar a entrada no solo em corredor lento não faz muito sentido. Já num corredor de performance, que aí corre em 4 minutos o quilômetro, 3,30, um corredor de triatlon, por exemplo, há uma tendência de entrada no solo com médio pé ou com antepé, e aí talvez faça sentido você fazer um treinamento da mudança da entrada no solo para aumentar a performance dele. Só nesses casos, tá? Então, se o intuito do corredor não é melhora de performance, ou seja, se ele não quer ser um corredor de alta performance, correndo 4 minutos, 3,30 e por aí vai, não faz sentido. Então, quanto maior a velocidade, menor tempo de contato no solo, maior a tendência de entrada com o médio pé. Vou continuar lendo esse parágrafo que vai entrar numa coisa muito interessante. Nigg, em 2010, relata dados de uma tese não publicada de Herzog de 1978. Veja como o tema é antigo. Mostrando que corredores descalços são mais propensos a entrar no solo com o antepé quando correm no asfalto. 76% deles entram no solo com antepé. E com o retropé quando correm na grama. 45% apenas entram no solo com antepé quando correm na grama. Então veja, os mesmos corredores que correndo descalço, quando são colocados em solo duro, asfalto, concreto, 76% deles entram com antepé.
Quando vão para um solo mais macio como a grama, esse índice cai para 45%. Porque a maciez do solo, a percepção de conforto na entrada no solo, no choque no solo, altera a mecânica de corrida. Então, a entrada no solo se torna mais cuidadosa, passadas mais curtas, entrada com antepé, quando há uma percepção de desconforto por conta da dureza do solo. Então, não é bem o drop do tênis, a altura do tipo da entressola, mas a percepção de conforto na entrada do solo que altera a mecânica da corrida. E aí continuamos. Gruber e colaboradores, 2013, relataram que apenas 20% dos corredores que habitualmente usam tênis adotam um padrão de entrada no solo com médio pé ou antepé, ao correr descalço em solo macio. Ou seja, só 20% entram no solo com o antepé se estiverem correndo em solo macio. Mas, ao correr em solo duro, esse novo padrão é adotado por 65% desses corredores. Ou seja, quando um corredor descalço sai do solo macio para o solo duro, o percentual desses corredores que passam a entrar no solo com o antepé sai de 20% no solo macio para 65% em solo duro. Então, gente, é percepção de conforto que muda a mecânica da corrida. E é claro que um tênis com entressola mais alta dá a percepção de conforto. Então, não é o tênis que induz a entrada no calcanhar, é a percepção de conforto, que pode ser descalço em solo macio. Então, se você quiser mergulhar nesse assunto, vem aqui, compra o livro Biomecânica da Corrida. Você vai ter um estudo aprofundado sobre todos os temas de biomecânica da corrida, inclusive sobre corrida descalço e entrada no solo. Espero você aqui no meu livro. Grande abraço, até o próximo tema.